Do que acontece com o Klaus em clássicos envolvendo o Palmeiras, sempre a favor do time verde? Será que é o coração falando mais alto? É o Paulo Azeredo dando uma cutucada. Por que será que o Abel insiste tanto no John John? Rapaz, ele não joga nada. Elson Santos. Boa pergunta, Elson. E aí, em cima desse seu questionamento, eu sempre achei o Kevin mais jogador que o John John. Mas o Kevin teve menos oportunidades, né? Boa indagação. Palmeiras já tem um nome para o ataque. Gustavo César hoje surgiu lá na Turquia. Hoje ou ontem, estou meio perdido nos dias, mas nesse final de semana surgiu lá na Turquia a informação de que o Palmeiras havia feito uma proposta pelo TT. 4 milhões de euros de empréstimo e mais 4 milhões para compra em definitivo. O que eu ouvi do Pablo Bueno, que é o empresário do TT, é que é muito difícil a volta ao Brasil por causa da questão financeira. O TT ganha 4 milhões e meio de euros livres de impostos lá na Turquia. E isso equivale a 2 milhões de reais por mês. Livres de impostos. Com os impostos, o custo do TT chegaria para um clube brasileiro em 2 milhões e meio de reais. Aí ficou muito caro, né? Valtinho Otto. Nicola, alguma novidade sobre atacante no Palmeiras? Era exatamente sobre isso que eu estava respondendo. Virou obrigação. Especialmente depois da contusão do Bruno Rodrigues. O Palmeiras que não vai ter o Hendrick para a final da Supercopa, não vai ter o Bruno Rodrigues. Hoje o Flaco Lopes 6 gols, mas não sei se dá para apostar todas as fichas no Flaco Lopes. O Palmeiras atrás de um 9. Tem alguma informação? César Silva. O Palmeiras tentou o Caio Jorge, mas a Juventus não tem a intenção de liberar o atleta para clubes brasileiros. O Bahia, o Palmeiras e o Grêmio foram 3 dos interessados. Carlos Vinícius teve sondagem do Bahia e do Palmeiras algum tempo atrás. Veiga mais uma vez voando. Pena que não é um jogador midiático para ter o valor que merece o Amaury Silva. Lembrando da participação do Veiga, autor do primeiro gol na vitória por 2-1 contra o Santos. O Veiga na temporada já tem 4 gols em 3 jogos, tá? Ele estreia marcando contra o Novo Horizonte em 1-1, faz 2 gols na vitória do Palmeiras por 3-2 contra a Inter de Limeira e faz mais um no triunfo do Palmeiras contra o Santos. Então o Palmeiras tem nessa temporada 6 gols dos 6, 4 marcados por Rafael Veiga, tá? Dudu vai jogar a Supercopa e o Palmeiras vai trazer algum 9. O Dudu estava sendo preparado para voltar na metade do ano. A lesão que ele teve foi seríssima. Rompimento total dos ligamentos do joelho, negócio bruto. E o Dudu está sendo preparado para voltar na metade do ano. Sobre reforços, o Palmeiras está em busca de reforços no plural para o ataque. De um 9 e de um atacante de velocidade, até porque o Hendrick vai embora na metade do ano, o Arthur e o Kevin já foram negociados, né? O Rafa S. perguntando sobre castelhanos no Palmeiras. Vou mandar uma mensagem para uma pessoa do Palmeiras também. Castelhanos no Palmeiras. Vamos lá. Cheguei agora, procede TT no Palmeiras, Joás Silva. Joás, essa especulação surgiu na Turquia, um site afirmou, uma conta afirmou que o Palmeiras ofereceu 4 de euros por um empréstimo, mais 4 de euros em definitivo. O empresário não confirma e diz mais. De acordo com o Pablo Bueno, nenhum clube brasileiro tem capacidade financeira de pagar o TT o que ele ganha hoje. O salário do TT na Turquia é de 4 milhões e meio de euros livres de impostos por temporada. Isso equivale a 24 milhões de reais, 2 milhões de reais por mês. Livre de impostos com toda a tributação. Esse valor vai para mais ou menos 2 milhões e meio de reais. Lincoln do Fenerbahçe no Verdão. Pode acontecer, esse é um meio atacante revelado no Grêmio, né? Esse nome foi sugerido para vários clubes brasileiros. Para o Palmeiras, para outros clubes, Botafogo, enfim. Mas hoje a prioridade do Palmeiras não é mais meio atacante, e sim jogadores de velocidade e centroavante. O Palmeiras tem muitos problemas no meio para frente. Chegou uma mensagem de um amigo aqui, ó. Dr. Fábio Maia. A Sociedade Esportiva Palmeiras informa que, em razão das atuais condições do gramado do Allianz Parque, somente voltará a mandar jogos no estádio quando a Real Arenas honrar com sua obrigação de realizar a manutenção adequada do campo. Importante salientar que o problema não é a grama sintética, implementada justamente com o intuito de oferecer aos atletas um piso sempre em perfeitas condições, mas o descanso da superfície área com a qualidade de campo que exige melhorias urgentes.
em função da irresponsabilidade de terceiros, não temos o direito de colocar em risco a integridade física de profissionais, sejam do Verdão, sejam de equipes adversárias. Caso a superficiária do Allianz Parque insista em protelar a solução necessária para esse grave problema, exigiremos junto aos órgãos competentes a interdição da arena. Mensagem do Palmeiras via Instagram detonando a W Torre responsável pelo gramado da arena. Que coisa, hein? Live vai terminando de maneira com informações super relevantes. Falar do jogo, agora não tem como tirar o gramado do jogo. Literalmente, né? Mas o que eu quero dizer é que o gramado ele virou assunto antes, durante e depois da partida. O Palmeiras venceu o Santos por 2-1, mas antes mesmo da bola rolar, o Fábio Carille já tinha retirado alguns jogadores ditos titulares, né? Felipe Jonathan, Giuliano, exatamente pela condição do gramado. Sob risco de lesionar um desses jogadores. E vejam só, o Giuliano entra no segundo tempo e joga apenas por 10 minutos. E sai se queixando de dores e reclama do gramado. O Giuliano atribuiu ao gramado as dores que sentiu. Na semana, o Palmeiras mesmo comunicou a lesão do seu jogador Bruno Rodrigues, reforço recém-contratado, uma lesão no joelho que vai fazer com que ele pare pelo menos por 5 meses. E o Palmeiras atribuiu as condições do gramado. Teve show no sábado no Allianz Parque. E isso é uma briga longa, que se estende, em que o Palmeiras reclama muito, o Palmeiras que eu digo, entidade, instituição, presidente, treinador. O Abel Ferreira reclamou do show da Taylor Swift, vocês lembram? Quando miçangas foram encontradas no dia seguinte no gramado. O Palmeiras tem reclamado que as condições elas estão precárias na manutenção da grama sintética, e que inclusive pode ocasionar risco de lesão tanto para jogadores do Palmeiras quanto para os adversários. E isso é uma reclamação antiga dos rivais, inclusive, pois agora o Palmeiras se soma a essa reclamação. Isso é que chama a atenção. Cara, o Santos resistiu. Resistiu. O Palmeiras, por outro lado, botou 3 zagueiros, tirou o Marcos Rocha, abriu o Mike e o Piquerez como alas, né? Botou o Luan entre os zagueiros, o Murilo e o Gomes. Meio de campo com o Rios, o Aníbal Moreno, que tinha feito um grande jogo na última partida, ficou no banco e entrou no segundo tempo. Botou o Rios, o Zé e o Veiga, basicamente o time titular, e na frente o Rony e o Flaco Lopes. Flaco Lopes de titular. Fez um bom jogo. O Rony acabou se atrapalhando, a torcida pegando no pé. Tá estranha essa relação do torcedor com o Rony, né? Que pra mim é um cara muito identificado, um cara que já fez gols maravilhosos, importantes, enfim. Mas ele tá voltando de lesão e tal, e a galera tá pegando no pé do Rony, porque ele realmente tá tendo dificuldades nesse começo. Mas enfim, o Flaco Lopes aproveitou, inclusive fez o segundo gol de centroavante, gol da insistência, mas ele foi importante em outros momentos também do jogo. Mas quem tá mandando no jogo, no Palmeiras, é o Rafael Veiga. Impressionante, o cara tem 4 gols em 3 jogos. E ele faz gol de tudo que é jeito. E aí eu me pergunto como é que o Santos deixa o Rafael Veiga receber uma bola limpa e livre dentro da grande área de frente para o gol, como aconteceu no primeiro gol no começo do segundo tempo. Foi um grande vacilo, porque ali ele até não chuta tão bem, ela sai meio mascada, mas ela engana o João Paulo, vai no cantinho. E ele já tinha dado trabalho no primeiro tempo, numa bola na trave, numa falta maravilhosa, que explodiu na trave, ele consegue tirar da barreira. O João Paulo tava nela, mas assim, se ela vai no cantinho ali, acho que ele não pega, ela explode na trave e sai. O Veiga tá com muito gás, com muito apetite, né, cara? E é um jogador que a gente sabe que ele comanda, né? Ele comanda esse meio campo do Palmeiras. E eu vi um Santos competitivo, mas pegou, como eu disse, um adversário pela frente que é muito cascudo, que sabe jogar, que sabe jogar clássico, sabe jogar em casa, que sabe jogar jogos decisivos, enfim. E acabou resolvendo o jogo, né? Porque abre o 2-0 com o Veiga e o Flaco Lopes, e vejam só, a partir daquele momento o Santos não se abate, começa a jogar bem. Aí tem essa troca do Giuliano que entra o Otero, e o Otero entrou muito bem, muito participativo, não só pelo gol, e eu cheguei a pensar que o Santos pudesse buscar um empate, só que aí o Palmeiras também se lançou ao ataque algumas vezes e poderia ter feito o terceiro.
até em contra-ataques, deixando a defesa do Santos assim meio desprotegida, alguns erros individuais, enfim, normal. Quando foi se encaminhando para o final, o Palmeiras administrou muito tranquilo, assim, porque sabe fazer isso também, né? Tem a vitória parcial mantida ali, e esse time do Abel Ferreira, os caras sabem muito o que fazer, aí o Palmeiras não levou mais sustos. E o Santos visivelmente sentiu ali na reta final, pelo resultado, pela dificuldade, pelas trocas, aí faltou entrosamento, aí o Santos já meio que se desajustou e o Palmeiras já estava mandando no jogo. Mas, repetindo, né, o que a gente falou no início desse vídeo, o gramado acabou sendo o protagonista também das entrevistas, do pós-jogo, porque o GE, por exemplo, conseguiu acesso a imagens em que as chuteiras dos jogadores ficaram com uma gosma, uma sujeira presa por conta do gramado sem manutenção. O Abel Ferreira foi para a entrevista e disse: desse jeito não dá. Precisa trocar todo o gramado. E aí citou outros estádios em que eles possuem grama natural, por exemplo, né, o relvado, Fortaleza, o Beira-Rio, o Corinthians. O Corinthians é misto, né? Mas ele falou que Fortaleza, por exemplo, é um gramado muito ruim, o próprio Maracanã. Então ele acha legal a grama sintética, isso favorece o espetáculo e tal, desde que bem cuidada. E aí vem uma nota oficial do clube ameaçando, mais do que ameaçando, né? Dizendo que não jogará no Allianz Parque enquanto a Real Arenas não resolver esse problema. Não resolver o problema da grama sintética. Exatamente pelo risco de lesionar jogadores do Palmeiras e dos adversários. Que, enfim, não há condições de continuar jogando ali. E, por tempo indeterminado, Palmeiras diz que não vai mandar mais os seus jogos no Allianz Parque. Claro que é interesse da construtora, da operadora do estádio, que o Palmeiras cedia os seus jogos ali. Há uma divisão de renda, há uma verba que a construtora e, enfim, a operadora recebe quando o Palmeiras joga lá, não só com shows. Então o Palmeiras está fazendo pressão naquilo que ele tem de mais caro, que é justamente a sua força, a sua torcida, a sua bilheteria, a sua representatividade como instituição. E aí os caras vão ter que se mexer. Vocês sabem que a Leila Pereira adquiriu, por exemplo, recentemente os direitos da Arena Barueri. Provavelmente é lá que o Palmeiras vai mandar os seus jogos até a Real Arenas solucionar esse problema. E se isso não for solucionado, termina a nota dizendo que o Palmeiras buscará na justiça a interdição do estádio. Agora sim, temos um capítulo, mais um, de uma guerra travada entre Palmeiras e a construtora, a operadora do estádio. Que coisa, senhoras e senhores. Realmente algo que vai permanecer por algum tempo. Os jogadores do Santos reclamaram, os jogadores do Palmeiras reclamaram, tem uma imagem do Everton também sendo atendido por algum problema que ele possa ter tido. Em outros momentos a gente já viu jogadores machucados e reclamarem do gramado, mas o gramado nunca esteve em tais condições tão ruins como que a gente tem visto recentemente, o que realmente gerou o estopim, a gota d'água que transbordou o copo para o Abel Ferreira reclamar, Leila Pereira e todo mundo. Essas foram as informações do nosso Verdão. O Palmeiras que volta a jogar agora na próxima quarta-feira. Obrigada a todos que assistiram até aqui e até a próxima.